Paz do Senhor, irmãs, tudo bem? Eu recebi um convite muito especial para gravar essa devocional para as irmãs e eu aceitei com muito carinho no coração. E a palavra que eu gostaria de meditar com as irmãs hoje fica lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4 e 5, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E só para a gente entender um pouquinho, sobre o contexto da carta aos Filipenses, quem escreveu ela foi o apóstolo Paulo, E quando ele escreveu essa carta, ele estava passando, por momentos muito difíceis. Aliás, todas as cartas que ele escreveu, ele passava por perseguições, por açoites, Mas nessa em específico, ele estava preso, na cidade de Roma. Então, quando ele escreveu essa carta, era esse contexto em que ele vivia. E uma vez eu ouvi, eu nem me lembro de quem, que a carta aos Filipenses, ela é muito conhecida como a carta da alegria. E por que é esse nome, que as pessoas chamam? Porque Paulo, ele menciona a alegria no mínimo 16 vezes em 4 capítulos. Então é bastante coisa sobre alegria. Ou ele estava falando sobre como ele se alegrava com esses irmãos, ou ele falava para os irmãos se alegrarem, Mas o contexto desses irmãos também não era um contexto fácil, Quando Paulo exorta eles para eles se alegrarem, era um contexto difícil também, porque eles estavam sendo perseguidos, eles eram recém-convertidos e todo mundo que viviam entre eles e não era cristão, não havia se convertido, conhecido o evangelho, perseguia eles, Então, eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam sofrendo problemas, dentro da igreja, conflitos dentro da igreja, eles também estavam tendo problemas com falsos ensinos e por serem novos convertidos, eles não sabiam muito bem como agir, Então, Paulo, ele vem e exorta através dessa carta, quando ele fica sabendo, para tentar trazer esses irmãos para o lugar certo, E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, o começo do versículo que a gente leu, ele diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui, ele é um pedido de Paulo para esses irmãos, e é um pedido sincero do coração e é muito urgente. Quando Paulo repete, ele dá aquele senso de urgência, É como se ele pegasse esses irmãos e alegrem-se, não fiquem tristes, não ajam, de uma forma triste com a situação que vocês estão passando. Alegrem-se. Eu me alegro, então se alegrem também, Nós estamos aqui juntos, buscando, a Jesus, nós estamos defendendo e perseverando, no Evangelho para o avanço do reino de Deus, então alegrem-se, irmãos. Então ele traz esse senso de urgência para esses irmãos de Filipos, E em seguida, depois de ele pedir para os irmãos se alegrarem, ele continua dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, E ele fala sobre a moderação logo depois dele falar sobre a alegria. E o que significa aqui essa palavra moderação? Fui pesquisar no nosso amigo dicionário e a palavra literal, da palavra moderação significa permanecer na mesma medida. E ele falar sobre permanecer na mesma medida logo depois que ele fala sobre a alegria, nos faz refletir sobre a importância de nós termos a mesma medida de alegria em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, no contexto de perseguição, no contexto de conflitos na igreja, que era o caso deles, mas nos nossos dias também a gente pode aplicar para a nossa vida. Quando a gente perde uma pessoa querida, quando a gente está passando por problemas muito difíceis, a gente também pode se alegrar na mesma medida, como pessoas moderadas, como pessoas que têm o Espírito Santo, e nós temos essa moderação, nós temos essa exata medida no tempo bom e no tempo difícil, no tempo doloroso. Então é essa a instrução que Paulo fala, e não só isso, ele também fala para que seja conhecida essa moderação, ela seja conhecida por todos os homens. Então as pessoas que olham a nossa vida, elas precisam enxergar uma Mariana,
que é alegre no tempo de alegria, né, no tempo bom, mas que também tem essa alegria nos momentos difíceis. No momento de adversidade, as pessoas precisam enxergar na minha vida e na sua que você se alegra porque a sua alegria ela não é baseada na sua circunstância. E ele finaliza, né, esses 2 versículos que nós lemos, dizendo que perto está o Senhor. E aqui nós podemos ter uma alegria, né, essa alegria mesmo, em reconhecer que nós temos o nosso Deus, né? Nos momentos mais difíceis, nos momentos de tristeza, de adversidade, nós temos a certeza de que perto está o Senhor, de que esse Deus que é grande, que é soberano, Ele está por perto, Ele está conosco. A Andréia, na devocional passada, ela trouxe um dado muito importante sobre muitas promessas que existem na Bíblia. E uma dessas promessas é que Deus, Ele está conosco. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E é uma promessa que nós podemos abraçar e tomar posse dela porque é uma verdade, né? Tem um pastor que eu admiro muito, que é o pastor Jonathan Leônio, né, do Jesus Cop. Ele falou uma frase que me marcou muito e faz todo sentido, né? Ele disse que a alegria, ela não é a ausência de tristeza, é a certeza do consolo. Então, irmãs, nós podemos nos alegrar sim nos momentos de dificuldade, assim como Paulo, quando estava passando pela perseguição, quando estava preso, assim como os irmãos lá de Filipos, que também estavam passando por momentos difíceis, nós hoje podemos nos alegrar em Deus, sabendo que Ele está conosco. Sabemos que nós temos essa certeza desse consolo que nós temos no Senhor. E para isso, para nós termos esse consolo, para nós termos esse Deus, a gente precisa buscá-lo. Então eu convido as irmãs a buscarem a Deus, porque é necessário e Ele coloca em você, Ele coloca em mim essa paz, essa alegria que vai além de qualquer entendimento. Ninguém entende por que você está passando por uma prova tão difícil, mas permanece na mesma medida de alegria. Mas você sabe por quê? Porque existe um Deus sobre a sua vida. Eu peço que Deus abençoe a sua vida, oro por vocês, né? Tenho orado e estou sentindo muita saudade dos nossos estudos de terça. Deus abençoe a vida de vocês, um beijo.